Beleza, galera? Esse é seu canal 3 mais dicas com a dica de hoje: tratamento de pele no Photoshop. Nesse vídeo vou mostrar algumas técnicas combinadas ou não. Vai depender de quanto vai precisar de tratamento a pele em questão, mas o legal é que vamos ter conhecimento para aplicar uma ou outra ou mais de uma técnica. Vamos usar separação de frequência, frequência invertida, textura de pele e por aí vai. Se você curtiu o vídeo até aqui, já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para as próximas dicas. Bora pro vídeo então? Segue essa dica. Então, pessoal, a primeira técnica que a gente vai utilizar aqui é a frequência invertida. E como toda boa técnica, a gente vai começar por esse princípio: duplicar a camada. A partir desse ponto, você vai dessaturar, Ctrl Shift U, já vamos direto para o atalho, e aqui você vai converter para um objeto inteligente. Já já vocês vão entender por quê. Então, após convertido aí para objeto inteligente, a gente vai fazer o seguinte: Ctrl I, ele vai inverter a imagem, né, como se fosse um negativo, e depois vamos colocar aqui em Linear Light. Filtro, outros, High Pass. Eu já coloco de início o Linear Light, porque nesse ponto aqui eu gosto de visualizar como é que está reagindo o filtro na minha imagem. O Linear Light ele deixa as áreas neutras transparentes, e aí aqui no raio eu consigo definir muito bem o que eu quero para minha imagem, né? Então nesse ponto o que a gente vai fazer é o seguinte: analisar o quanto de textura ele está removendo, ele está contrapondo, né? Porque quando você aplica o High Pass dessa forma, com a imagem invertida, o que era relevo passa a ser baixo relevo. Em alguns contrastes, né, em algumas situações onde há áreas escuras, ele vai clarear. Como por exemplo aqui nessa espinha, né? Tem um ponto aqui, tem um ponto que era claro, né? E quando você aplica o High Pass invertido, ele fica escuro. Então, qual seria o raio ideal para essa imagem? A gente vai analisar aqui. Vamos aplicar aqui um raio baixo. Eu ainda tenho muito da espinha, da textura da camada original. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ele já começa a fazer esse equilíbrio, né? A gente vai tentando achar o equilíbrio ali, qual seria a textura ideal para a imagem. Subindo mais um pouco, aliás, subi bastante. Eu já tenho aqui, ó, sumindo alguns pontos, algumas espinhas, também algumas texturas. Mas eu não quero que ocorra isso também na área clara, né? Ele começa a manchar as áreas claras. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu ver. 20. Está um pouquinho manchado, mas vou trabalhar de início com esse valor. Então a gente aplica 20, 21 no caso. Ok. E agora a gente vai aplicar um desfoque gaussiano, filtro, desfoque ou blur, se você tiver no inglês, desfoque gaussiano. E a regrinha aqui é a seguinte: o valor que você usou em High Pass, você vai dividir por 3. Você vai usar 1/3 do que você usou no High Pass. Então, aqui dentro já tem uma dicasinha extra. Qualquer caixinha de valores, você pode fazer um cálculo simples. A gente usou 21 no High Pass, eu vou colocar 21, barrinha para dividir, por 3. Aperto o Tab, eu já tenho o meu resultado, que é 7, né? É uma continha simples de fazer, mas eu queria dar essa dica para vocês. Vou aqui então aplicar esse valor, ok? Gerar uma máscara negativa, é só segurar a tecla Alt, clicar no botãozinho da máscara, com o pincel na cor branca, e a gente começa agora a pintar sobre a textura aqui da pele. Ok? Notem que ele já começa aqui a dar aquele equilíbrio, né? Então ele vai dar uma planificada, né, na textura, transformar alguns relevos em baixo relevo. E se tiver na frequência certa,
ele não vai fazer com que aquele relevo se torne um baixo relevo exagerado, né? Que às vezes você passa demais da medida e ele acaba fazendo que gerando um relevo, né? Um baixo relevo, como aconteceu aqui, ó. Vou pintar de preto, ele era um alto relevo, vou pintar de branco, virou um baixo relevo. Pode ser que a gente utilize aí duas frequências, né, para poder corrigir esses detalhes. Como aqui, por exemplo, essa outra espinha, né? Ó, passei por cima e ele transformou em baixo relevo. Mas como aqui é apenas uma, né, a gente pode usar aí algumas ferramentas de correção para trabalhar esses pequenos detalhes. Notem como a pele ficou, né? Tá bem planificada. Se é esse o resultado que vocês desejam, a gente já chegou aqui num padrão interessante. Mas eu acho que a pele ficou muito plástica, né? Saiu do natural. Há casos em que você pode desejar esse tipo de pele, né? De repente para uma capa de revista, pode ser interessante. Mas eu prefiro algo um pouco mais natural. Então o que a gente pode fazer? Eu vou duplicar essa camada, que a gente já aplicou o nosso efeito, nossa frequência invertida. Deixa eu desligar a camada de baixo. Eu vou experimentar aqui valores diferentes, então. Por isso que eu transformei num objeto inteligente, que é para a gente poder alterar aqui alguns valores. 2 cliques no High Pass. Agora vamos buscar aqui outras texturas, né? Vamos subir, não muito. Se você subir demais, ele começa a manchar, então não é o ponto. 36, 40, 45. 45 parece ser já um valor interessante. Então, 45 no High Pass, 15 no Gaussian Blur. Temos aí um outro resultado, acho que até mais interessante, né? Vamos ver o primeiro, a pele está bem lisinha. Vamos tirar aqui, ver o segundo. O segundo tem mais textura de pele, né? Então a gente já pode considerar o seguinte: valores altos de High Pass, você tem mais textura. Valores baixos de High Pass, você tem menos textura. Então aqui eu gostei mais da textura dessa camada de cima, né, onde foi feita outra frequência. E na de baixo a gente ainda vai aproveitar para alguns detalhes. Deixa eu só corrigir aqui alguns trechinhos, né? Aqui, por exemplo, ficou um pouquinho manchado. Deixa eu ver se consigo tirar. Acho que vai manchar aqui um pouquinho mais, então vou remover. Não está fazendo diferença na pele. Para esse tipo de frequência aqui não faz diferença, né? Vocês vão notar isso. Mas eu também não quero deixar uma transição muito dura aqui. Posso dar 2 cliques na máscara, aumentar um pouco a difusão, para que ele tenha uma passada mais suave. Ok? Na de baixo, vou clicar aqui na máscara, vou pintar totalmente de preto. Deixa eu ligar aqui primeiro, né? Senão ele não entra ali a cor. E vou jogar lá para cima. Opa, tem que pegar aqui, joguei aqui para cima. Por quê? Aqui, como a textura, a frequência, ela entrou bem para alguns detalhes, então eu vou usar essa textura para alguns detalhes. Então, tá ligada a camada de baixo. Cliquei na máscara da de cima e agora eu vou pegar alguns detalhes e pintar de branco para revelar. Aqui, por exemplo, para tirar esse volume aqui das espinhas. Aqui já não ficou tão interessante. Eu retorno. Aqui também não ficou, mas aqui já deu certo, deu certo. Vamos ver essa espinhazinha grande aqui embaixo. Bom, diminuiu, mas não resolveu o problema. Vamos ver esse outro detalhe aqui, essa outra. Então você pode usar frequências para detalhes, uma frequência para um geralzão ali de pele, né, para ficar um pouquinho mais uniforme.
E aí, para esses detalhezinhos, a gente pode usar aí uma ferramentazinha, né, de correção, que seria o mais indicado. Mas já temos aqui um resultado. Deixa eu voltar ao normal esse aqui. Acho que aqui também pode deixar. Enfim, esse aspecto eu achei um pouco mais natural. Há algumas coisas ainda a que se fazer aqui, seria um Dodge and Burn. Se vocês me acompanharem até o final do vídeo, eu mostro também essa técnica, até de uma forma diferente, que vocês podem ter visto aí pelo YouTube. Até uma forma até mais prática e rápida. Mas, a princípio, o resultado para a pele é isso aí. Falta um Dodge and Burn, falta um pouquinho mais de nitidez, mas isso é um acabamento, fica para o final do vídeo. Beleza? Então vamos para a próxima técnica aí.